Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Os Mistérios do Tarô. Começando agradecendo a vocês pelos novos inscritos, pelos que já estão aqui no canal desde o começo. Gratidão por vocês compartilharem o vídeo, por vocês ativarem o sininho, né? E hoje nós vamos vir com o tema: qual conselho o tarô me dá para o meu momento? Ou seja, conselho do tarô para o meu momento. Vocês podem mentalizar a vida amorosa, a vida profissional, né? A vida financeira, né? Eu vou tentar, né, de acordo com a mensagem que vir, né, dizer para vocês. Tentar ser mais correta possível, como eu sempre faço. Tentar ser clara e objetiva, sem tentar florear nada, sem enfeitar nada, tá bom? Bem-vindos novamente a todos vocês, né? Aos que já, né? Os inscritos antigos, novos inscritos. Gratidão a vocês, que vocês possam sempre dar o like no canal, ativar o sininho, compartilhar com outros amigos. Eu ficarei eternamente grata. Principalmente porque aí o YouTube entende que o canal é relevante e mantém ele no ar, tá? Primeira opção. Segunda opção. Não vou colocar nenhuma pedra hoje aqui em cima. Quem tem dificuldade de mentalizar a opção, pausa o vídeo, né? Faz a sua oração, a sua prece, como vocês acharem melhor, e faça a escolha, tá? Vou começar com a primeira opção. E vou pedir a vocês que tenham discernimento, que saiba colocar na vida de vocês aquilo que cabe a vocês, né? A tiragem é coletiva, são muitas energias, nem tudo vai bater com a nossa energia, tá bom? E termos discernimento que muitas vezes o tarô, né? A mensagem às vezes vem e a gente acha que não é pra gente, às vezes quando a gente para pra pensar, poxa, o tarô me falou aquilo, e aí você vê que encaixa direitinho. Então pega pra vocês aquilo que for de vocês, o que o tarô pediu entregar a vocês, e que vocês escutem aquilo que vocês precisam e não aquilo que vocês queiram ouvir, né? E que todos que aqui estão saiam daqui melhor do que chegaram. Que o tarô seja instrumento, ferramenta de trabalho para o bem, né? Que as pessoas que aqui estão se sintam bem acolhidas, bem recebidas. Vamos lá. Opa! Opa! Tarô, qual o conselho para o momento dos meus queridos? Qual o conselho, tarô? Vamos lá. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Qual o conselho o tarô dá para o momento dos meus queridos que estão aí do outro lado me assistindo? Gente, se vocês quiserem, vocês podem comentar, tá? Comentem, dê sugestões de temas que vocês gostariam. Fiquem à vontade. Vamos lá. Não sei se assim dá para vocês verem todas. Vamos lá. Acredito que dê.
Qual a energia central do momento dos meus queridos, tarô? Qual a energia central do momento dos meus queridos do outro lado? Pessoal, não esqueçam de dar o like no vídeo. Por favor, não custa nada. Sacrificado. Gente, eu não sei quem escolheu a opção número 1, eu não sei o que vocês pensaram, mas assim, a energia principal do momento de vocês é o sacrificado, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que vocês estão naquele momento onde vocês não estão tendo visão para as coisas, vocês não estão enxergando as coisas da forma que ela realmente é. E às vezes até se fazem de coitado, de se é vitimizado, ou vocês estejam fazendo nesse momento de vocês um auto-sacrifício, tá? Então pode ser também isso, pode ser que vocês estejam se sacrificando por algo, ou por alguém, ou por alguma situação, né? Então coloque na história de vocês. Então eu vejo aqui que vocês estão se sacrificando por alguma coisa, né? Possa ser isso, mas também pode ser que vocês estejam também se vitimizando, vejam olhando as coisas por uma visão que não é, né? Se sentindo sem saída, tá? Eu vejo como que você se sentisse preso, mas aqui o sacrificado, ele tá só com o pé preso, ele pode voltar à posição correta a qualquer momento e ver as coisas do ângulo que realmente é, né? Eu sempre falo isso, que o sacrificado, ele representa uma energia parada. Talvez esse momento de vocês agora, ou ele está realmente parado, ou ele vai dar uma pausa, tá? Pode ser isso também. 6 de copas, 6 de pentáculos, de ouros, 9 de paus, pajem de paus, o mago e o 10 de pentáculos. Vamos lá. Pessoal, aqui eu já vejo que é um momento onde vocês têm esse sacrificado aqui, tem muito a ver, tá? Não sei o que vocês mentalizaram. Pode ser a vida financeira? Pode ser o profissional? Pode, porque as cartas me remetem muito a isso aqui, né? Então pode ser que vocês estejam se sentindo assim, se doando demais, fazendo demais e recebendo do universo de menos, né? De acordo com a situação. Então vejo que vocês estão numa nostalgia, estão até tendo, eu acho que uma certa ingenuidade, uma certa imaturidade com a situação, tentando transformar as coisas. Por que eu falo isso? Porque pra mim, o 6 de copas, nesse tarô, tem 2 borboletas, né? Tem vários animais aqui dentro dessas taças que me remetem não só a nostalgia, um jardim, uma infância, brincadeira, uma saudade, não. Ela me remete também a alguém que tá querendo transformar as coisas, tentando buscar saídas para suas... Como as taças estão aqui, tem 2 taças aqui que tem 2 ratos, então talvez vocês estejam se sentindo perdidos, né? Frustrado em alguma situação, buscando esperança, buscando transformar, buscando clareza, porque aqui tem os girassóis que, né, tem a palavra sol no meio, buscando estabilidade, 2 árvores aqui. Então, assim, dependendo do momento que vocês mentalizaram aqui nessa situação, que é o momento, né? Não sei qual é o momento de vocês agora, eu vejo isso. E eu vejo também vocês se sentindo exaustos, cansados, né? E que o engraçado, gente, eu vou falar uma coisa. Aqui nessa carta, na energia principal, tem o infinito. Como se o sacrificado desenhasse o infinito de cabeça para baixo, só que em volta de um círculo. E aqui, no mago, tem o infinito. Olha que coisa. O que será que o universo está tentando dizer do momento de vocês? Eu acredito que tudo, né, o símbolo do infinito, né, é onde as coisas se encontram. Talvez o que está hoje acontecendo com vocês é predestinado, né? Tem que acontecer, é assim que tem que ser. Talvez vocês estejam com pensamentos assim de autossacrifício, porque talvez vocês ainda não enxergaram o que tem que fazer, não usar as armas que vocês têm na mão, né? O mago, ele é iniciativa. Talvez vocês não estão tendo a iniciativa que deveria ter, né? Eu não sei qual que é o momento de vocês aqui. Como é um conselho, eu vou
vou dizer para vocês qual o conselho que o tarot tá dando aqui, tá? Perante essas cartas. Eu falei um pouco das cartas para poder envolver um pouco na história de vocês, né? Então, assim, o que pode estar acontecendo aqui? Talvez vocês estejam sendo imaturos demais e vocês precisem, né, ser mais enérgicos, né? Porque o pajem de paus, ele é enérgico, ele remete uma energia, né? Ele é aquele né, estereotipo de uma pessoa enérgica, uma pessoa exploradora, criativa. Talvez vocês estejam precisando sair dessa nostalgia e ser mais enérgico, né? Tentar sair da defensiva, tentar deixar de ser indeciso, porque a infância, ela tem isso também, né? Então, conselho do tarot pro momento de vocês, talvez vocês tenham que sair desse vitimismo de vocês, tá bom? De se achar vítima, de achar que tá fazendo sacrifício, se sentir exausta por tudo, né? Porque o tarot mostra aqui que vocês têm um potencial gigante quando o mago cai aqui no meio, né? Então o mago vem aqui e fala assim, vocês têm um potencial gigantesco, sabe? Vocês têm que agir, né? Usar o que vocês têm na mão, ir em busca, trabalhar, usar a força. Vocês têm um mundo, um universo, um infinito para melhorar as coisas, né? E sair desse... Um 10 de pentáculos significa aquela pessoa que... Eu vejo nessa carta o seguinte, gente. Tem 2 ratos dentro dessa carta. É alguém, eu vejo dessa forma, que escondeu um baú, né? Eu vejo dessa forma. Eu sempre repito isso, que cada taróloga vê as coisas de um jeito. É um baú no meio do mato. Então é alguém que... Eu vejo assim, é um baú que está escondido, onde eu estou escondendo um tesouro, para os ratos usufruir. Então eu vejo também que aqui nessa carta tem um certo apego de quem largou esse baú aqui, né? Quem largou esse baú cheio de moedas, né? Será que você está usufruindo da sua vida como você deveria usufruir? Onde você está gastando a sua energia? Onde você está colocando a sua energia? Entende? Eu vejo isso aqui. Então, o conselho para o seu momento é para que você seja explorador, seja enérgico, né? Passe a ter mais curiosidade das coisas, porque às vezes as coisas estão acontecendo à sua volta, você não tem a curiosidade de perguntar, de saber, de aprender. Você está tão focado no seu mundo que você não percebe o que está à sua volta. Então eu vejo muito isso aqui. Você às vezes tem tanta coisa para jogar para fora, para ensinar, para mostrar, e você não faz isso, né? Igual esse baú aqui, cheio de moedas, onde você poderia estar usufruindo de todas elas, mas você prefere jogar ela no mato e guardar para os ratos comerem. Eu vejo dessa forma, tá, gente? Eu vejo dessa forma, eu não vejo... Tem gente que vai falar, uma carta próspera, mas é uma carta de avareza. Pra mim, quem colocou esse baú aqui é uma mão humana, concorda comigo? Um baú cheio de moedas não aparece no meio do mato, né? Eu vejo dessa forma. Então, assim, então eu vejo que é uma carta que, assim, você tá desperdiçando o que você tem, a sabedoria que você tem, a intuição que você tem, a situação que você tem na mão, porque você às vezes está numa situação, independente de qual seja ela, se é financeira, se é amorosa, se é profissional. Para mim, o profissional e a financeira estão juntos, tá bom? Às vezes a gente tá bem no profissional, e a gente não tá sabendo lidar com o nosso dinheiro, né? Então, assim, às vezes a gente tem que alinhar os dois, né? Às vezes você, mas eu tô bem no meu profissional, mas meu financeiro tá ruim. Ok, os dois aí não estão caminhando junto, então a gente vai ter que usar uma outra forma pra gente ver o que tá faltando pra entrar mais dinheiro, ou se você está gastando mais do que você ganha. Tem isso também. Ou você não está feliz no seu profissional, até ganha bem, mas não está feliz no seu profissional. Eles caminham junto, ambos ali, independente da situação. Eu sempre vou ver assim. Então, se for profissional, se for uma situação familiar, eu vejo que aqui você está se vitimizando, não está vendo as escolhas que tem na sua frente, talvez fica idealizando demais por causa do 7 de copas aqui, tem várias opções e não presta atenção nas coisas, né? Então, a mensagem do tarot para o momento de vocês é praticamente esse. Eu vou tirar as 3 cartas aqui de baixo, que eu adoro esse tarot. Quem me assiste já sabe. Nave espacial, não tenha medo de cantar. O sol, coloque o sol de volta em seu céu. Confiança, vem com o tempo e a prática. Lembra que eu falei? Ser enérgico, ser explorador. Vou tentar fazer um resumo básico aqui para vocês. Para que vocês entendam.
a carta 43, onde fala da nave espacial. Você foi levado a acreditar que a sua voz, aquele seu ponto de vista único sobre o mundo não vale muito. Deixe-me lhe dizer uma coisa, isso não pode estar mais longe da verdade. As suas palavras valem tanto quanto todas as estrelas do céu. Então não esqueça de cantar toda vez que tiver oportunidade, e sua voz é poderosa o suficiente para abater uma dúzia de naves espaciais. Ou seja, às vezes o não falar anula a gente, né? Por sacrificado. Não falar, talvez a situação toda que vocês estejam passando e você se vitimize, acha que dá demais, acha que faz o que pode, que você dá o melhor nas condições que você tem. Às vezes, o que está prejudicando tudo isso é você não falar, é você não se expor, né? É uma das mensagens, né? Então, vamos lá para a carta 11, que é o Sol, né? Não construa um lar que vai desmoronar-se se uma das pessoas sai pela porta da frente. Nós não podemos depender de uma outra pessoa para nos sentirmos felizes e realizadas. A realidade é que as pessoas irão embora uma hora ou outra. Você é a única que com toda certeza ficará. Arrume tempo para encontrar fontes de alegria para além das pessoas amadas. Você merece uma felicidade que dure. Às vezes, a gente acha que, poxa, fulano me fez tal coisa, mas eu só sou feliz se eu, tiver tal coisa. Eu só sou feliz se eu tiver o trabalho dos sonhos. Eu só sou feliz. Essa mensagem aqui, ela é no geral. Às vezes a gente coloca a nossa felicidade a ter muito dinheiro, a comprar coisas caras, a ter alguém do lado, a ter um pai do lado, uma mãe que faz tudo pela gente. E a felicidade da gente não tá. Às vezes a gente... É o que eu tô sentindo, tá? Às vezes a gente coloca a felicidade nas mãos do outro ou de uma situação, né? Às vezes a gente perde o emprego, ficou infeliz porque perdeu aquele emprego, porque gostava, porque não era aquilo que queria e joga todas as mazelas naquilo. Às vezes perde um pai, uma mãe, joga todas as mazelas da sua vida naquilo. Gente, a gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho, né? Casos a parte dos gêmeos, dos trigêmeos, mas a gente, né, antes que alguém fale, eu sou gêmeo, nasci com alguém. Gente, não, a gente nasceu sozinho, vai morrer sozinho, né? A gente vai pro túmulo sozinho, então a gente não pode nunca colocar as nossas felicidades na mão de outra pessoa, de um outro ser, ou de uma outra situação. Eu só posso ser feliz se eu tiver um carro do ano, eu só posso ser feliz se eu tiver a amizade de fulano, se eu tiver um ritmo de vida assim. Não, gente, a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, mas nunca colocar essa responsabilidade na mão de alguém ou uma situação, né? Então, é um dos conselhos do tarô. Confiança. Vamos lá. Confiança. Parece que, por toda parte ao seu redor, as pessoas estão falando de como são confiantes e de como isso faz com que elas se sintam livres. Você deseja ser como elas, mas ainda não chegou lá. Escute, está tudo bem. Confiança não se conquista instantaneamente ou da noite para o dia. Exatamente como acontece com tudo o mais leva tempo, prática e aprender a se afastar de tudo que é tóxico, né? Então, assim, olha que interessante. A confiança, ela não vem assim do dia para a noite. Confiança é construída, é uma prática diária de você se autoconhecer, aprender com seus erros, colocar as coisas como elas têm que são. A gente precisa ter confiança até para falar algo, né? Às vezes a gente quer expressar alguma coisa ou um sentimento e a gente tem medo de fazer isso. E isso é péssimo, porque assim, quando a gente quer falar algo para alguém, a gente tem que saber o que vai falar, como vai falar, a saber que a pessoa pode argumentar e tá tudo bem. E tá tudo bem, a gente vai conversar, vamos resolver, independente de qual seja a situação. Muitas vezes a gente, eu não vou falar isso porque ela vai falar aquilo, né? Ou não vou fazer isso no trabalho porque pode acontecer aquilo. Às vezes, o que você tanto projeta ou acha que é achismo,
nem vai acontecer, né? Ou, às vezes, o achismo também pode acontecer e aí conversar, contradizer, não é simplesmente, né, se sentir o coitado porque eu faço tudo e nunca tô certo, porque eu faço tudo no meu trabalho e eu tô sempre errado, porque eu me acabo no meu trabalho e nada vai pra frente, porque eu me acabo na minha relação porque eu dou o melhor e nada acontece, porque na minha relação eu dou o melhor nas condições que eu tenho. Só que a gente tem que entender. Eu uso sempre essa frase, né? Eu, Vitória. Sempre uso. Eu dou o meu melhor nas condições que eu tenho. Viva feliz nas condições que você tem. Faça o seu melhor nas condições que você tem. Ok. Só que a gente tem que entender que as condições que eu tenho, também eu posso melhorar com uma atitude, com um gesto. Poxa, eu tenho essa situação na minha mão, né? Eu vou fazer o meu melhor, mas o que nesse meu melhor eu posso melhorar, né? Porque eu sou um ser humano, eu penso, eu raciocínio, eu tenho ação. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Às vezes, o comodismo também acaba destruindo os nossos sonhos, as nossas ilusões, e o medo nos impede de ir para frente, né? O medo, muitas vezes, ele nos estagna. Então, a gente tem que aprender a arriscar, a correr desafios, pular obstáculos, tá bom, pessoal? Então, essa é a mensagem para o momento, conselho para o momento de vocês, né? Então, esse é o conselho que o tarô dá para vocês e eu espero que vocês entendam. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês não esquecerem de dar o like, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, para quem gosta do tarô, né? Eu procuro sempre ser muito correta, passar a mensagem de acordo com aquilo das interpretações da carta, claro, mas a minha intuição fala também. E de verdade, eu tento levar para vocês aquilo que eu acredito, que eu gosto, que eu coloco em prática na minha vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Olá, vamos para a segunda opção. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Gente, às vezes vocês podem até assistir os dois vídeos, que assiste o primeiro, assiste o segundo, e eu repito os mesmos recadinhos, tá? Para vocês não deixarem de dar o like, de compartilhar com os amigos de vocês. Gratidão, né, a quem tá comigo aqui desde o início e para quem tá chegando agora. Gratidão, tá? Bem-vindo ao canal Os Mistérios do Tarô, tá bom? Que o tarô seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que os que aqui estão possam sair daqui melhor do que chegaram. Tarô, responde para os meus queridos. Qual o conselho o tarô dá para o momento dos meus queridos? Qual conselho o tarô dá para o momento dos meus queridos? Que o tarô seja instrumento e ferramenta de trabalho. Que eu possa ser clara, objetiva. Qual conselho você dá ao momento dos meus queridos? Opa, vieram duas, eu vou aceitar. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Qual conselho você dá ao momento dos meus queridos? Vocês possam mentalizar, né, como já deve ter feito, o momento, a situação que vocês estejam passando, independente ela seja financeira, seja profissional, seja amorosa, seja familiar, tá bom? Vocês coloquem na energia de vocês. Gente, tenha discernimento. Nem tudo vai caber na situação de vocês. O que não cabe, deixa pro coleguinha do lado, deixa pro amiguinho do lado, né? É uma tiragem coletiva, são muitas energias, né? Então, se vocês querem uma tiragem individual, né, na energia só de vocês, procure uma taróloga de confiança, que vocês confiem, que vocês possam fazer, né, na energia de vocês. Vamos lá.
Qual a energia principal do momento dos meus queridos? Qual a energia principal do momento dos meus queridos? Essa carta caiu quando eu tava embaralhando esse tarô. A força. Olha, gente, eu vejo aí, né, a energia principal de vocês aqui, que vocês estão procurando se autocontrolar, né? Fazendo um esforço danado para se controlar, para não falar o que pensa, para não agir de uma determinada forma. Vocês estão tentando deixar aflorar em vocês a gentileza, né, a educação. Porém, né, a carta da força, ela remete a, eu vejo assim, a um autocontrole, a uma maestria, a um jogo de gentileza, onde delicadamente, né, eu vejo aqui uma pessoa domando ali, né, um leão. Mas eu vejo aqui que a energia da situação de vocês, eu vejo que é autocontrole. Eu não sei o que tá acontecendo aí, mas é autocontrole. Vocês estão tentando, fazendo um esforço. A vitória é mais autocontrole sobre o quê? Gente, às vezes vocês estão fazendo um esforço danado, vamos lá. Pra manter as finanças. Tá mantendo um controle danado pra não procurar alguém que vocês amam, que vocês brigaram. Tô dando exemplos. Vocês estão fazendo um esforço danado pra ou não discutir ou não falar com alguém tudo o que você pensa, o que você tá sentindo. Vocês estão fazendo um autocontrole sobre os impulsos de vocês pra não fazer nenhuma besteira no âmbito profissional. Vocês entendem? Eu gosto de deixar essas coisas explicadas, porque às vezes o tarô, eu já falei aqui uma vez que o nome do canal é justamente isso. São mistérios, vocês vão colocar a mensagem, o conselho é pro momento de vocês. Então vocês colocam, né, onde cabe a vocês. 8 de ouros. 10 de copas. Cavaleiro de espadas. 9 de paus. 7 de copas. Rainha de ouros. Tá, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou dar um geral aqui e depois eu vou dar o conselho. Gente, aqui, ó. É uma situação aqui que eu vejo, essa situação aqui. Alguém tá fazendo, né? Com a energia aqui principal. Talvez tá fazendo... fazendo autocontrole justamente pelo que eu falei, né? Vamos falar aqui do Cavaleiro de Espadas, né? É um cavaleiro muito impulsivo, né? Por mais que a gente fale, massa, mas a impulsividade não tá no Cavaleiro de Copas também, né? Também. Mas no de paus tem palavras que cortam, né? Talvez vocês tenham autocontrole, porque talvez vocês tenham medo de ter uma conversa ou agir de alguma forma e se machucar. Porque o Cavaleiro de paus, de espadas, ele é analítico, né? Ele é aquele direto, determinado, ele é argumentativo, ele é aquele que argumenta, né? Então, assim, o Cavaleiro de espadas, ele é isso. Então, talvez vocês tenham medo disso, da argumentação, né? De acabar perdendo essa rainha de ouros. Por que eu tô falando isso? Gente, não é o conselho ainda, tá? Eu tô dando uma análise na situação. Eu acredito que aqui seja muito mais pelo amoroso, né? Mas eu vou colocar em todas as situações, tá bom? Tentar colocar, pelo menos. Por que no amoroso? Porque esse cavaleiro aqui tem medo, talvez, da argumentação dessa rainha de ouros, né? Que talvez essa rainha de ouros represente aqui na situação, no momento de vocês, né? É aquela pessoa que te traz segurança, é aquela pessoa que te traz estabilidade, né? Ela é de uma certa forma cuidadosa, ela é abundante no que ela faz, ela é
Mas tem os defeitos, né, gente? Então aqui, por isso que eu tô descrevendo, é egoísta. A rainha de ouros é egoísta. Todo mundo fala que ela traz estabilidades, porque ela é a rainha de ouros, que ela traz segurança, que ela, né, é sensata, né, que ela é protetora, mas ela é egoísta. Ela é exigente, tá bom? Inclusive, ela tem um defeito que, a meu ver, ela é obsessiva. Quando ela cisma com uma coisa, não tem jeito. É essas características que eu vejo aqui, né? Então, não sei qual é o momento que vocês estão passando, por isso que eu falei que pode ser bem mais amoroso. Então, assim, quem mentalizou aqui talvez esteja com energia mais forte pro amoroso, tá? Não que seja só isso. E aí, o que eu vejo aqui? O conselho que o tarô dá pra vocês, né? Vocês ficam muito em conflitos, perdidos, sem opções, sem o que fazer. Talvez esse autocontrole aqui esteja por isso. Mas e se eu falar tudo o que eu penso, ou eu fazer, eu tomar uma atitude e vir pra cima de mim com, né, com todas as... Né, com todos os argumentos que tem. Talvez porque seja covarde, talvez vocês tenham um pouco de covardia, né? Porque quando eu vejo esse 9 de paus aqui, é alguém que pode. Tem 9 paus atrás de você, você tem um na frente, você tá cansado, já colocou todas essas estacas no lugar, né? Levanta, pega essa outra que tá te sustentando, levanta e vai, corre pra luta, né? Inclusive é 9 já tá findando quase um ciclo, então vamos lá, porque depois vem o 10 e finalização de ciclo, tá próximo. Então eu vejo muito isso. E às vezes, talvez, que vocês achem que vocês, eu faço tudo isso tão certinho, eu me dedico tanto para essa situação, eu passo noites afins tentando agradar, ou tentando trabalhar direito, ou tentando demonstrar o meu amor, o meu sentimento, demonstrando que eu tô ali em harmonia, e nada vem, né? Eu não tenho retorno disso. Me sinto perdido, confuso. Agora vamos lá pro conselho do tarô aqui, tá bom, gente? Talvez aqui seja a falta de ação de vocês. Talvez vocês não tenham ação. Em qualquer situação vocês podem colocar isso, o conselho, tá bom? O conselho, aqui, independente de ser trabalho, profissional, amoroso, eu já falei que a tiragem aqui eu sinto que é mais pro lado amoroso, mas eu tenho que dar em todas as situações, porque eu não sei o momento de cada um. Eu vejo que aqui, ó, vocês, né, acha que se dedica demais ao trabalho e que não tem a recompensa necessária, que muitas vezes é até agredido verbalmente, se sente exausto, se sente ferido, nem sei se a palavra certa é agredido, mas ferido, né, por trabalhar tanto, se sente exausto. Às vezes você acha que não tem opção, porque se você tomar uma decisão, você pode perder a estabilidade que você tem no financeiro, tá bom? Você pode perder o que você tem agora. Então, eu vejo muito isso aqui. Então, assim, eu vejo que o tarô diz pra vocês assim, né? De conselho. Gente, olha, às vezes a gente tem que mostrar o nosso eu. Mostrar quem somos de verdade. Tomar uma atitude que talvez o outro nem espere, ou a situação não espere, né? Porque às vezes a gente vai passar por situações que nos obriga, às vezes, a ter que mudar, né? A ter que mudar o comportamento, né? Então, às vezes, a gente... É o que eu falo sempre. Às vezes, a gente tem uma mania de falar do jeito que tá bom. Pra quem? Pra quem? Né? Pra você? E quem tá em volta? Tá bom pra quem tá em volta também? Né? Então, assim... Por que os casamentos, eles acabam? Porque acaba virando um comodismo, porque às vezes a pessoa acha que quem, né, tá ali naquela relação aceita tudo, tem que entender tudo, assim, aqui é meu saco de pancada, tem que entender, tá tudo bem, eu tenho que entender, eu sou assim. Gente, não, a gente não tem que entender nada. Então o conselho do tarô é pra gente, né, parar, pensar, tentar conversar, porque o cavaleiro, ele fala que tem que conversar, mas cuidado com essas conversas, porque às vezes a gente pode falar coisas que não deveria falar. Então a gente tem que ser cauteloso. A gente precisa ter cautela, né? A gente precisa controlar a nossa impulsividade. E sair disso aqui, levantar, arrumar força, levantar, fazer, colocar num papel tudo que a gente tem que fazer, as nossas opções, tomar coragem, a criar
se encher de segurança, né? Se encher de segurança e ir atrás do que a gente quer. E falar o que a gente quer, em luta do que a gente quer. A gente não pode ficar refém de nós mesmos, né? A gente não pode ficar refém do outro e nem de situação alguma e nem de nós mesmos. A gente tem que correr atrás. Eu sempre falo assim, ó, que Deus me proteja de mim mesma. Porque às vezes eu sou meu maior inimigo. Às vezes a gente tá achando que nosso inimigo é o outro. E às vezes eu sou o meu maior inimigo, tá bom? Eu vou abrir aqui as cartas do conselho desse tarô, que quem me assiste, né, sabe que eu adoro ele. Ah, essa carta caiu na mesma posição no outro lugar. Na outra tiragem. Dragões, né? Vamos lá, dragões. Destrua todos eles. Olha só que incrível, ó. A carta da força, os dragões. A menina com a espada. Olha só, gente, o tarô, eles se conectam, não adianta. Coloque o sol de volta no seu céu. E lavanda, cerque-se de amor, que representa muito bem essa carta, que é o 10 de copas, que é a carta da harmonização, do amor, da confraternização, da carta familiar. Daí eu vou ler para vocês. A carta número 6. Quando o coração está envolvido, as pessoas nem sempre têm boas intenções. Elas vão fingir que são boas, mas você vai descobrir que elas são tóxicas ou mesmo abusivas. Chegou o tempo de encarar seus dragões e destruí-los antes que eles te destruam. É claro, não os destrua literalmente, mas faça-os saber que você não vai mais admitir maus tratos. Sabe? É sobre isso. As pessoas fazem com a gente aquilo que a gente deixa, tá? Então, a gente tem que dar alguns limites. Só que a gente também tem que ver se as pessoas não estão fazendo determinada coisa. Porque a gente também tem ciclos viciosos. Porque às vezes a ação do outro, às vezes depende a reação do outro depende de uma ação minha. Então, de repente, como eu também tô reagindo, né? Como a minha ação tá com aquela pessoa? Porque às vezes a gente acha, mas você agiu primeiro. Será? Será que você não teve alguma ação hoje, uma manhã, e aí a pessoa que tá do outro lado tá observando e você nem tá dando conta porque você tá tão focado no seu comodismo que nem percebe o que você faz e acha que tá tudo bem. Lembra que eu falei agora há pouco que por isso que muitas vezes os casamentos se acabam? Porque as pessoas acham que o outro é obrigado a aceitar tudo. Ninguém é obrigado a aceitar tudo de ninguém, gente, tá? Então, vamos lá para o sol. Eu li ele agora há pouco, né? Não construa um lar que vai desmoronar se uma das pessoas sai pela porta da frente. Nós não podemos depender de uma outra pessoa para nos sentirmos felizes e realizadas. A realidade é que as pessoas irão embora uma hora ou outra. Você é a única que com certeza ficará. Arrume tempo para encontrar fontes de alegria para além das pessoas amadas. Você merece uma felicidade que dure. Entenderam? Né? Agora vamos para a lavanda. Cerque-se de amor. Cerque-se de pessoas que fazem você se sentir como a melhor versão de si mesma. Pessoas a quem você pode confiar. Qualquer coisa neste mundo, talvez você tenha se... Desculpa, gente. Pessoas a quem você possa confiar. Qualquer coisa neste mundo. Talvez você tenha se distanciado da sua família escondida. Ou talvez ainda não a tenha encontrado. Agora você tem que se esforçar. Saia por aí. Se reconecte. Ou faça novas conexões. Gente, eu acho que isso aqui cai muito bem, tá? Vou falar agora. Foi o último conselho. Gente, às vezes a gente está perdendo alguém ou alguma situação que nos torne melhor. Às vezes um trabalho que a gente exerce que nos torne melhor. Às vezes aquele amigo que a gente acha que é obrigado a escutar tudo, ou falar tudo, ou fazer tudo, né? Então aqui ele fala, né? Cerque-se de amor, ou seja, talvez você não perceba, né? E se você não encontrou essa situação, essa pessoa, talvez a mensagem do tarô seja, olha, se você já encontrou, a mensagem do tarô é dizendo o que pra vocês? Gente, controle aí as coisas que vocês fazem, então se posicione, mostre o que não gostou, mas aí se você não encontrou, ele tá dizendo assim, né? Tenha conexão com você mesmo, busque pessoas que te alegrem, situações que te alegrem, momentos que te deixem felizes, né? Às vezes você tá tão focada no trabalho ou focado num objetivo que você não percebe nem o que você tá fazendo, tá?
Então, assim, a gente, né, nós, seres humanos, temos que prestar muita atenção em nós. Às vezes a gente tá prestando atenção no que o outro tá fazendo com a gente, mas não tá prestando atenção em nós, né? Então, eu sempre falo, eu sou muito cuidadosa com isso, tá? Tenho muitos defeitos, gente, horrores, quem convive comigo sabe. E não são poucos, são um monte. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre olho o que eu tô fazendo. Quando eu percebo que houve uma mudança em mim, eu olho, poxa, mas por que eu tô agindo assim? Aí eu vou lá e faço uma autoanálise, né? Sabe assim, extrato retroativo? Tipo, eu volto lá e falo, poxa, mas eu tô agindo assim porque fulano fez isso. Então, eu reajo naturalmente. Mas quando eu vejo que eu tô reagindo naturalmente em uma situação, eu vou lá buscar o porquê que houve uma mudança da minha parte, né? Então, assim, eu busco muito saber por que eu estou reagindo desse jeito. Qual foi a ação do outro? Isso é com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com os meus amigos, com quem está envolvido. Sei muito bem separar trabalho de amizade. Eu sou uma pessoa que eu sei separar tudo. Então, assim, o que a mensagem do tarot está passando para vocês hoje? Autocontrole. Mas, talvez, né? Essa palavra eu não gosto muito, né? Provavelmente, vocês precisam, às vezes, falar as coisas, se posicionarem, fazer um trabalho até dedicado com vocês mesmos, autocuidado com vocês mesmos, de não se sentirem presos ou sem opções a alguma coisa ou alguma situação, ou com medo até de falar, porque a pessoa com quem vocês vai falar possa, né, agir de alguma forma que vocês não gostem ou se posicione, mas ao mesmo tempo de tudo isso, porque vocês têm medo de perder, gente, às vezes é mais fácil encarar a situação do que ter medo, né? Eu sempre vou falar que o medo, ele paralisa a gente de alguma forma. A gente tem que saber nos colocar em cada situação, tá bom, pessoal? O conselho do tarô para vocês, para o momento de vocês foi esse. Isso serve para o trabalho, para o pessoal, pro profissional, para o familiar. Coloque na situação que vocês mentalizaram ou que estão perturbando mais vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, com pessoas que gostam do tarô, tá bom? Procuro sempre passar aquilo que eu acredito, que eu gosto muito e que com certeza, pode ter certeza, quem convive comigo sabe que eu pratico isso no meu dia a dia. E com certeza a gente vai melhorando a cada dia, né? Passinhos de tartaruga? Sim, mas a gente melhora. Gratidão a todos vocês. Até o próximo vídeo.